Olá! Olá, pessoal! Boa noite! Olá, boa noite! Todo mundo entrando. Hoje nosso assunto vai ser ginecologia geral. Vamos tirar várias dúvidas. Tem bastante pergunta de infertilidade, bastante pergunta de estética íntima, bastante sobre síndrome dos ovários policísticos. Eu espero que hoje a gente consiga elucidar tudo isso. Acho que vai ser bem interessante, até porque tem uma lista enorme de perguntas aqui. Vamos ver se eu vou conseguir responder todas vocês. Pelo menos a tentar abordar um pouquinho de cada tema que vocês me perguntaram, eu vou tentar, tá? Vou tentar fixar aqui o comentário. Tentar fixar aqui pra gente. Boa noite. Pronto, fixei o comentário para quem entrar aí poder saber sobre o que a gente vai estar conversando. O pessoal já tá entrando. Eu acho que eu vou até começar, gente, porque tem bastante pergunta pra gente falar hoje. Então, boa noite a todos. Obrigada por quem já entrou no horário. Eu vou me apresentar, porque às vezes tem alguém novo aqui que não me conhece, que apesar de estar me seguindo no Insta, não é alguém que me conheça ou que já conhece meu trabalho, tá? Eu sou a doutora Alissa Françoso, sou ginecologista e obstetra. Hoje em Foz do Iguaçu eu trabalho só com a ginecologia, então eu acabei focando aí na gineco. E o meu foco é poder tratar a mulher em todas as fases da vida, com foco na mulher. Então, deixei a obstetrícia para obstetra e vou focar realmente na qualidade de vida da mulher e tentar, em cada fase da vida, trazer aí o melhor que eu puder de mim para essa paciente. E essa live de hoje a gente decidiu fazer só sobre perguntas, porque acaba que eu tenho muitas dúvidas aleatórias, né? No Insta tem bastante pergunta de temas diferentes, que às vezes eu publico aqui, publico ali. E que às vezes poderia trazer com mais informação, falando um pouquinho mais sobre o tema. Então, por isso eu decidi que hoje a gente ia fazer só um quiz de perguntas. Não trouxe nenhum convidado para poder ter tempo de falar sobre tudo que me perguntaram. E vou tentar responder a todas, gente. Tô aqui dando boa noite para todo mundo. Fico feliz que tá todo mundo entrando. Vamos lá. Então, primeiro tema da noite. Vou começar respondendo duas perguntas, que foi sobre pós-operatório de ginecologia e uma sobre cesariana. São bem parecidas as orientações, então eu vou falar um pouquinho sobre as duas. Claro, gente, que aqui eu tô falando no geral, né? A gente sabe que toda vez que uma paciente passa por um procedimento cirúrgico, tem algumas particularidades que o seu médico vai orientar, às vezes vai pedir um tempo maior, mas em média, o quanto tempo uma paciente pós-cesariana deve ficar afastada, tá? Então, da atividade física, da academia. Em média, 30 dias. Geralmente, se a paciente tiver uma cicatrização boa, uma evolução pós-operatória boa, tudo liso, com 30 dias não tem problema nenhum ela retomar as atividades. Se ela conseguir com um bebê pequeno, né? Porque daí tem que ir se intercalando com todas as situações. E também me fizeram essa mesma pergunta, mas por uma outra cirurgia ginecológica, sobre a retirada de útero. E, na verdade, a retirada de útero, que chama histerectomia, o tempo cirúrgico vai depender da modalidade que utilizar de cirurgia. Hoje em dia, né, eu pelo menos prezo com todos os meus pacientes em trabalhar com cirurgia minimamente invasiva. Quanto menos corte, quanto menor o corte, quanto menos invasiva a cirurgia, melhor. Então, hoje a gente consegue tirar um útero por buraquinhos, sem fazer aquele corte maior do que de uma cesárea na barriga, ou conseguimos tirar o útero por via vaginal, sem nenhuma incisão na barriga, ou seja, nada vai ficar à vista aqui em cima.
que é o que a gente chama de cirurgia minimamente invasiva. Quando eu tenho uma paciente que opera por uma cirurgia minimamente invasiva, por videolaparoscopia, por via vaginal, essa paciente retoma as atividades muito mais rápido. Muitas vezes em 15 dias ela já vai retomando alguma coisa, né, do seu dia a dia. E atividade física mais pesada, tudo com 30 dias, como nas outras formas. A Bilene perguntou aqui, oi Bilene, boa noite, que bom que você tá aqui. Ela perguntou sobre a laqueadura. Laqueadura dá pra fazer por vídeo ou via vaginal também, vai depender do caso. Geralmente eu examino a paciente no consultório para ajudar a definir que via vai ser feita a cirurgia, mas dá para fazer só por uns furinhos mínimos de menos de 1 centímetro na barriga. É uma cirurgia super tranquila, recuperação super rápida. Em 14 dias pode ficar na academia, pode fazer tudo, não tem restrição nenhuma, quase, né? 15 dias depois a paciente parece que nem operou. Então a laqueadura ela vai ter as particularidades de quem fez laqueadura, mas o pós-cirúrgico costuma ser bem tranquilo. Principalmente quando a gente faz pela técnica minimamente invasiva, que é o que eu tava falando aqui pra vocês. Preciso. Vamos lá no consultório, Vilene, a gente conversa sobre isso. A Olga tá perguntando, eu vou até pular porque eu acho que esse tema é interessante. Doutor José Fábio tá aí na live, doutor, pra ajudar nessa resposta? É muito comum, às vezes, com a menopausa, a mulher ter o ressecamento de alguns tecidos. E existem também algumas síndromes ou algumas doenças autoimunes que acontecem mais com a idade e acaba condizendo com a menopausa. E que aumenta, assim, a questão da secura ocular. Então, o olho seco é uma coisa que tem gente que já tem desde jovem, ou tem outros problemas. Mas na menopausa pode ter uma incidência maior, sim. Daí tem que procurar um oftalmologista para avaliar. Porque às vezes pode ser a quantidade da lágrima, ou não tá produzindo, ou até a qualidade da lágrima, que não é legal. Se o Dr. José Fábio tiver aí e quiser mandar alguma coisa para complementar, eu agradeço. Bruna, vou falar sobre o útero bicorno, tá? Tá aqui nas minhas perguntinhas. Eu prometo que eu vou chegar lá. O útero bicorno tá entre as coisas que a gente vai conversar, até porque dá bastante confusão, tá? Então, bom, de pós-cirúrgico a gente já falou. Eu queria chamar a atenção para a cirurgia minimamente invasiva, que hoje as pessoas às vezes têm medo de operar ou querem evitar operar porque não conhecem que a gente faz grandes cirurgias por pequenos furinhos ou até sem buraco nenhum na barriga, só pela vagina, só por baixo. Vamos falar agora, outra perguntinha que eu recebi, tá? Existe uma coisa, gente, na ginecologia que é chamado de intervalo interpartal. O que é isso? É um intervalo entre um parto e outro. E uma pessoa me perguntou assim, quanto tempo eu aguardo para tentar engravidar de novo, que vai me dar mais segurança para uma tentativa de gestação? Gente, o ideal é que esse intervalo interpartal que eu falei aqui agora há pouco, ele seja de 2 anos, ou seja, deixar para engravidar depois de 1 ano do nascimento do outro bebê, para estar tendo outro parto com 2 anos. O intervalo ideal seria 2 anos ou no mínimo 1 ano e meio. Quando a gente tem um parto com um intervalo entre o outro de 1 ano, 1 ano e pouco, podem aumentar o risco de algumas complicações, principalmente se for uma cesariana. Então, pacientes que têm cesariana anterior, para ter uma cicatrização adequada, mais segurança durante sua gestação, até para um eventual trabalho de parto, caso deseje tentar parto normal, mais de 1 ano e meio, pelo menos, gente, é o ideal. O ideal mesmo, 2 anos, tá? Com relação ao útero bicorno, eu recebi algumas perguntas de malformação uterina, né? Algumas pacientes falam, mas como que eu tenho 30 anos e ninguém viu? Gente, algumas malformações uterinas, né, não tem problema nenhum, não geram problema para o paciente e elas muitas vezes não são vistas, tá? No ultrassom transvaginal simples, ou não dá para identificar tão bem, precisa de ressonância ou de algum exame mais avançado, ou a paciente nunca tinha feito um ultrassom, ou nunca fez um exame melhor, mais avançado, então não teria esse diagnóstico. Do útero bicorno, tá? Bicorno, a gente tem o útero como se fosse uma perinha de ponta cabeça, tá? Eu vou desenhar aqui para mostrar para vocês. O útero é como se fosse essa perinha com as trompas pro lado.
tá? O útero bicorno, eu vou fazer o desenho para mostrar. Ele é como se fosse um coração. É como se ele tivesse uma divisão, assim, como se ele tivesse um corno de um lado e um corno do outro, tá? Geralmente não tem significado clínico nenhum, a paciente engravida sem problema, não costuma ter intercorrência, não costuma trazer nenhum problema. Então, o útero bicorno não costuma preocupar, tá? Então, com relação a esta formação, a gente fala até que é uma uma variação da normalidade, tá bom? Então, não precisa se preocupar e muda muito a conduta com relação a essas malformações ou essas formações do útero diferenciadas. E daí tem que falar realmente de cada uma delas. Outro assunto que me perguntaram bastante, choveu pergunta, era qual o sabonete íntimo ideal? Qual sabonete íntimo eu compro? O que eu tenho que usar para higiene da pepeca? E essa pergunta parece que é recorrente e eu vou falar sempre aqui, não adianta. Eu vou repetir porque existe uma cultura do sabonete íntimo. Todo mundo quer usar sabonete íntimo, qual é melhor, vou comprar aquele cor-de-rosa, aquele cheiroso. E na verdade não é nada disso. Não tem indicação de usar sabonete íntimo todos os dias, né? A gente vai indicar o sabonete íntimo, às vezes, num período que a paciente está com alguma coisa específica, ou que tem uma indicação específica para o uso, né? Ou a paciente gosta muito do cheiro e não tem nenhum problema em utilizar. Qual seria a desvantagem do sabonete íntimo? Geralmente, né? E agora eu vou entrar um pouquinho na questão da higiene íntima, que eu acho que é uma coisa que o pessoal fala muito errado, né? Então eu vou entrar nesses dois assuntos, tá? Com relação à higiene íntima, o que é o ideal? É só limpar por fora, gente. A vulva, que é a nossa parte externa, que é a parte que vai ser higienizada, ela é pele, como a nossa pele. Ela é uma pele um pouquinho diferente da pele do resto do corpo, mais sensível, tem mais alergia a algumas substâncias, pode às vezes juntar um pouquinho mais de secreção. A gente tem um cheiro característico da região íntima, mas é para ser lavado só por fora. Então você vai lavar a região da vulva na parte externa, só por fora. Não existe higiene íntima interna, não existe higiene da parte interna. As pessoas confundem íntimo com interno. Então, sabonete íntimo não é pra passar na parte interna, é pra passar na parte externa. Sabonete íntimo não é pra usar interno. Então, a minha grande bronca com o sabonete íntimo é a questão de... A pessoa fala, tem um sabonete específico pra pepeca, aí ela bota um monte na mão, aí lava lá dentro, lava lá fora, e ducha vaginal. Tudo isso acaba sendo uma agressão pra nossa vagina. A vagina na parte interna, a gente fala que ela é autolimpante, ou seja, ela se limpa sozinha. Você não precisa lavar, você não precisa fazer ducha, você não precisa usar sabonete íntimo lá dentro. A parte interna da vagina, ela tem um grupo de células que fazem a proteção, ela tem a produção de secreção vaginal normal, que vai limpar e vai sair sozinha. E quando você lava, você limpa demais essa parte... acaba tendo uma agressão, você acaba tirando essas células de proteção, tirando camada de proteção da vagina e isso predispõe a corrimento. Então, uma grande causa de corrimento recorrente ou corrimento normal aumentado ou pacientes que têm candidíase de repetição é a higiene inadequada e geralmente usa muito sabonete íntimo em grande quantidade e demais. Por isso, quando a paciente sai de sabonete íntimo, usa só um sabonete neutro, parece que ela usa uma quantidade melhor, só na parte externa e dentro do que a gente orienta a utilizar, que é o ideal, tá? Então, não é que ele faz mal, mas eu geralmente recomendo o uso menos vezes por semana, na forma adequada, com a higiene de forma adequada. Eu acho que esse é o grande segredo. E então, não limpa nada da parte externa, nem na relação sexual, nem na relação sexual. A vagina ela é autolimpante, então assim como ela tira as células que se renovam, a secreção, tudo, a secreção que é o ejaculado do homem também vai sair. Ou mesmo a lubrificação vaginal da relação sexual, porque às vezes tem gente que fala, mas usei camisinha, só que mesmo assim ficou molhado depois. Claro, porque a vagina, ela lubrifica na relação sexual. Então, a vagina, ela vai jogar isso pra fora, vai limpar, não precisa ter preocupação com essa higiene. Isso é só a doutora Renata aí, mestre em estética íntima. Precisamos combinar uma live, Renata. Você tem muita coisa pra passar pra galera. Outra pergunta de higiene íntima também, que eu já vou aproveitar o gancho para falar, é sobre o uso do protetor diário. Gente, não se protege a vulva nem a vagina com
Já já vou falar da incompetência cervical, tá bom, Bruna? Acabei de ver aqui. A vagina não precisa ser protegida de nada, nem de ninguém, nem a calcinha não precisa de proteção. Então não existe protetor diário. O uso do protetor diário, pelo contrário, né, não protege nada. Ele acaba aumentando a incidência de corrimento, de repetição, de candidíase, de gardnerella. Então ele traz mais transtorno para a mulher do que protege. A calcinha ela não precisa ser protegida. Se a gente tem uma produção diária de secreção vaginal normal, em pequena quantidade, isso é normal, é sinal que as suas células de proteção estão funcionando, que a vagina está se autolimpando, e isso quer dizer que é saudável, tá? Então, se você tem essa pequena quantidade, com seu cheiro habitual, todos os dias, de cor clara, branquinho, até um pouquinho amarelada, isso é considerado normal. A gente só vai considerar o normal quando for aumentado e vai tratar, e não colocar o protetor diário. O protetor diário aumenta a temperatura lecal, abafa, aumenta a proliferação de bactérias. Então, o protetor diário não protege ninguém, nem a calcinha, nem a vulva. Pelo contrário, ele só piora a situação da sua saúde genital, tá? Então, é outra coisa pra gente tirar aí da lista do que a mulherada usa bastante. Vamos dar, acho que de higiene íntima foi basicamente isso. Agora, da incompetência cervical, que eu vi que a Bruna perguntou aí, que ela falou tem o bicórnio e incompetência cervical. A incompetência cervical é como se o final da perinha aqui que eu falei pra vocês, tá? Que é o colo do útero, essa porçãozinha que sai na vagina, que a vagina é um tubo aqui, né? Essa porçãozinha do colo, ela é menor do que o habitual. Concorda que o útero, além de crescer durante uma gestação, tem um peso constante na região do colo do útero? Então, você tem um bebezinho crescendo a cada semana, pesando nessa região da pelve, pesando em cima do colo do útero. Essa porção que tem um tamanho mínimo, ela tem que ser forte para segurar e não abrir o balão, como se fosse um balão com o bebê dentro. Incompetência cervical é quando a gente tem esse colo, não é fraco, ele é incompetente, ele não consegue aguentar o peso da gestação. Então pode abrir e essa paciente vir a sofrer uma perda, um parto muito prematuro, ou mesmo às vezes antes mesmo do bebê ser viável já perder essa gestação. Na verdade o problema aí não é o bicorno, viu, Bruna, que você mandou. O problema seria então o colo. O colo, quando ele é muito curto, quando ele não sustenta, o que a gente faz? Depois do morfológico de primeiro trimestre, quando avalia a gestação foi pra frente, tá indo tudo bem, tem um morfológico normal, ultrassom normal, aí a gente faz um procedimento cirúrgico e passa um pontinho e amarra esse colo do útero. Quando eu amarro o colo do útero, é como se eu desse uma força a mais para aquilo que tem que sustentar o bebê lá em cima. E dessa forma a gente evita a perda, o trabalho de parto prematuro. E na maioria das vezes a gente tem aí a gestação até o final, até quando tem que ser mesmo, sem nenhuma intercorrência. Então, acho que da incompetência cervical é mais isso que a gente tinha para falar aqui. Vou dar sequência aqui nas perguntas que eu recebi. Vou falar de duas coisas bem importantes. Recebi bastante pergunta de infertilidade. Deixa eu ver se eu já entro. Eu vou entrar em fertilidade já. Vai levar um tempinho, né? Mas as tentantes que estão me assistindo já vão aproveitar alguma coisa. Eu recebi algumas perguntas sobre ovodoação. Gente, tem uma polêmica aí da ovodoação e as pessoas às vezes ficam meio sem entender o que é doar o óvulo, qual a vantagem, por que algumas mulheres doam, né? Então, eu vou explicar um pouquinho a diferença da doação de óvulos aqui no Brasil e fora do Brasil para vocês entenderem o porquê da polêmica e o que você tá doando quando você doa óvulo, tá? A mulher que faz doação de óvulos, ela só pode fazer, não pode ser pago, comprado, uma empresa. O Brasil, ele não tem banco de óvulos de doação. Igual, por exemplo, quando vou falar de menopausa assim, Tânia. Tem várias coisas aqui de menopausa, até vou chegar lá. Acho que depois da infertilidade eu vou falar um pouquinho de DIU e daí eu já vou partir pra menopausa, que tem bastante pergunta, tá? Então, oi Duda, que bom que você tá aqui com a gente. Voltando para óvulo doação. O Brasil, ele não tem banco de óvulos. Hoje a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, banco de esperma. Então, se tem um casal homoafetivo feminino que quer comprar um esperma, é muito fácil. Ela vai no banco de esperma e compra. Mas o Brasil não tem isso para óvulos. Como funciona a questão da óvulo doação no Brasil? Uma mulher vai doar por livre e espontânea vontade
um óvulo para alguém que ela não conhece e não vai saber quem é, tá certo? Então, essa ovodoação acontece nas clínicas de reprodução. E existem programas onde você, por exemplo, eu, Alissa, vou fazer um tratamento de reprodução assistida. Para fazer esse tratamento, às vezes, para eu ter um custo menor, quando você se torna doador, o laboratório pode diminuir custo, ou você não ter o custo do laboratório, ou você ter um custo menor no teu tratamento. Então, é uma forma de ajudar essas mulheres que têm intenção de doar óvulos e que às vezes precisam de um tratamento de reprodução por algum motivo. Então, a ovodoação de óvulos funciona muito dessa forma no Brasil. Jéssica, saudades! Funciona muito nessa forma no Brasil. Já fora do país, não. Por exemplo, Espanha, Argentina, Estados Unidos, existem bancos de óvulos. Então, quando uma mulher vai, doa o óvulo, eles têm um tipo de remuneração para isso lá. E outra mulher precisa receber o óvulo, e daí chama ovorecepção, tá? Essa mulher compra o óvulo do banco e pode receber. Aqui no Brasil, apesar da gente não ter o banco de óvulo, ter essa troca de óvulos somente nas clínicas de reprodução, dessa forma que eu expliquei para vocês e que varia bastante de clínica para clínica, né? A mulher aqui no Brasil, ela pode comprar, por exemplo, um óvulo de uma doadora lá da Espanha, um óvulo de uma doadora dos Estados Unidos, da Argentina. Esse óvulo vem por um meio de transporte especial para o Brasil e ela pode receber esse óvulo aqui, numa clínica de reprodução aqui mesmo, não precisa ir até lá fora, tá? Então, ovodoação, geralmente, quando a paciente doa, ela acaba precisando de um tratamento de reprodução, já está dentro de uma clínica, está em algum projeto, mas se precisar receber, ela pode estar dentro da clínica, mas ela pode comprar de algum banco do exterior. Com relação à ovorecepção, tá? Quando você doa um óvulo, você está doando a sua genética, né? Então, o bebê, ele é o quê? Formado pelo óvulo, mas o espermatozoide. Então, é a genética do pai e da mãe juntas. Quando você doa, você está doando a sua genética. Você nunca vai saber se vai dar certo o tratamento de quem vai receber esse óvulo, se vai vir. Para você doar, você tem que pensar que não tá doando um filho, né? Não é nada disso, é uma célula. E esse óvulo que é recebido por uma receptora, querendo ou não, ele vai ser gerado na barriga de outra mulher e vai se misturar com a genética dela. E hoje a gente vê, mesmo crianças que às vezes são adotadas, convivem com aquela família, ela fica parecida com a família, né? Aquela criança que tá ali sendo gerada, apesar de a base vir de um outro material genético, o material genético dessa mãe vai estar o tempo inteiro em contato, tem uma influência da epigenética, né? Citações é uma coisa bem mais complicada que eu não vou conseguir me aprofundar hoje, porque senão eu não vou responder nem metade das perguntas que me fizeram. Então, receber o óvulo, você pode estar gerando filho, eu acho que é uma coisa válida sim. Tem mulheres que às vezes têm menopausa precoce antes dos 40 anos, ou mulheres que têm indicação específica de receber óvulo. Eu acho que não é uma sessão de vou gerar um filho que não é meu, muito pelo contrário, eu acho que realiza o sonho de muitas mulheres, é muito válido. Vai acabar sendo com óvulo de doadora, mas acaba sendo com o esperma do parceiro, assim como se fosse o contrário, um parceiro que não tem espermatozoide e vai comprar do banco de espermatozoide o esperma e usar o óvulo da própria esposa. Então, metade do material genético é totalmente do casal e durante a gestação vai se misturar ali com o material genético dela. Então, isso é uma coisa interessante. Então, eu queria falar um pouquinho disso porque tiveram algumas perguntas. Como faz para doar óvulo? Como se cadastra? Isso é uma coisa bem específica, mas você acho que deu para entender um pouquinho como funciona a questão da ovodoação e a ovorecepção, tá? E eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho do congelamento de óvulos. Gente, hoje, atualmente, a gente tem uma oportunidade que é congelar o tempo. A mulher acima de 35 anos, ela perde bastante em quantidade e em qualidade de óvulos. E isso ele vai progredindo a cada ano. Então, uma mulher aos 30 tem uma chance X de engravidar. Acima dos 35, essa chance só vai caindo. E acima dos 40, 41 anos, a gente sabe que chega em torno de 5% a chance de gravidez natural. E aumenta o risco de síndrome, malformação, abortamento, parto prematuro e todas as complicações de uma gestação. Hoje, a oportunidade que a gente tem de congelar o tempo, mulheres que às vezes falam, eu tô fazendo mestrado, doutorado, vou estudar fora, vou construir alguma coisa, vou fazer uma empresa, e tá ali 34, 35 anos e com uma previsão de ter filho aos 40. Essa mulher hoje, ela tem a oportunidade de parar o tempo. Ela tem a oportunidade de congelar os óvulos, deixar eles guardadinhos lá no laboratório e utilizar daqui
há 5, 6 anos, ou aos 40 anos, ou aos 41. Acima dos 40 anos, se você tiver óvulo de quando você tinha 33, por exemplo, bem melhor. Você tem menos risco de aborto, menos risco de síndrome, menos risco de malformação no bebê. Então, é uma tecnologia bem interessante. E uma coisa que eu quero falar aqui é que as pessoas falam, ai, nossa, é um absurdo o preço, é muito caro. Gente, o mundo mudou, a medicina evoluiu, a tecnologia aumentou e o preço caiu. Então, o que era 15 anos atrás para congelar óvulos não é mais hoje. Hoje, os preços se tornaram muito mais acessíveis. Tem parcelamento no cartão de crédito, tem parcelamento das medicações. Uma mensalidade do óvulo lá congelado não é absurda, né? Às vezes eu falo pro paciente, é a mesma coisa que você ir comer num restaurante japonês uma vez por mês. É quase o preço de manter o óvulo congelado. Às vezes a gente fala, nossa, mas que comparação. Mas é verdade, os preços mudaram bastante. Não é baratinho, né? Não é de graça. Nossa, é muito barato? Não, não é, né? Mas realmente é uma coisa que hoje se tornou muito mais acessível. Se a pessoa se programar, às vezes, se programa 1, 2 anos, consegue fazer, tá? Então, congelamento de óvulos é uma realidade, não é tão difícil. Hoje, até me perguntaram aqui se eu tô fazendo congelamento de óvulos em Foz. Não estou, não ainda mesmo, ainda não temos laboratório de reprodução aqui, mas eu faço todo o tratamento aqui e a paciente vai para São Paulo congelar, tá bom? Eu trabalho com LabFIV em São Paulo. Vou sair um pouquinho disso e vou falar um pouquinho de SOP antes de entrar em menopausa, porque senão não vou chegar na menopausa. Então, vou falar de DIU antes. De DIU, gente, o que eu queria trazer para vocês? Me perguntaram um pouco sobre efeitos colaterais do DIU de cobre, tá? O DIU de cobre dá espinha, DIU de cobre dá pele oleosa, DIU de cobre engorda, DIU de cobre dá enjoo, DIU de cobre retém líquido. Não, nada disso. DIU de cobre não dá nada disso. DIU de cobre é uma haste com cobre, ou DIU de prata, que é prata com cobre. É totalmente não hormonal, não muda o ciclo menstrual da mulher, não aumenta a enxaqueca da TPM, não aumenta nada disso. Então, ele não está associado a nenhum efeito colateral relacionado aos hormônios, tá? Quando eu falo em DIU não hormonal, então, quando eu digo que não tem hormônio, quer dizer que não vai influenciar em nada desses sintomas, alteração de libido, TPM, ciclo menstrual. O que ele pode influenciar? Vamos lá, nossa perinha de ponta cabeça, pela terceira vez vou mostrar esse meu desenho que é feio, né? Que eu não sou boa desenhista, mas aqui dentro dessa perinha eu tenho um triângulo, que é a cavidade interna do útero. O DIU é uma anteninha que fica aqui dentro. Então, por estar dentro do útero, o DIU acaba ficando muito mais muito em contato ali com aquela região. Então, isso, querendo ou não, é um corpo estranho que a gente coloca lá dentro. Isso, nos primeiros meses, acaba dando bastante cólica, ou um desconforto, ou aumenta a cólica menstrual. Algumas pacientes relatam aumento do fluxo menstrual, mas de cólica intensa ou desconforto, costuma ser só nos primeiros 30 dias. Com o passar dos meses, isso vai diminuindo e a paciente tende a se adaptar e vida normal, vida que segue sem anticoncepcional. Quem, às vezes, se assusta com isso, mas foi o DIU que me deu espinha, DIU não hormonal não dá espinha. O que acontece? Pacientes que usavam hormônio, usavam anticoncepcional via oral e migram para um DIU sem hormônio, quando você para o anticoncepcional, é claro que vai mudar a oleosidade da tua pele, vai mudar, às vezes, vai melhorar a questão do libido, vai aumentar o fluxo, a quantidade de sangramento menstrual costuma ser maior quando não está tomando pílula. Então, não é que o DIU causa isso, é que às vezes você não estava acostumada a estar sem pílula. Então, quando você para o anticoncepcional, você tem uma mudança de pele, de oleosidade, de ciclo, de fluxo menstrual, ela é esperada e não culpa do DIU, tá? Então, o DIU de cobre e o DIU de prata vai dar alterações locais, às vezes um sangramento irregular, às vezes uma cólica menstrual, uma cólica no primeiro mês de inserção, mas não é nada absurdo. E eu recebi uma pergunta sobre o Cailina, que é o DIU que foi lançado esse ano, o DIU mais novo do mercado, tá? O Cailina, né, eu vou comparar ele um pouquinho só tô tendo escape, eu posso... Já respondo a tua pergunta, Mara, vou anotar aqui porque tem bastante coisa para não esquecer. Escape pós-parto, tá? O Cailina, ele é um DIU hormonal, tá? Então, ele tem uma haste que coloca dentro do útero, como eu mostrei, igualzinho, só que ele tem hormônio. Então,
Vou anotar aqui miomas também. Se der tempo eu falo, senão acho que eu vou ter que fazer uma segunda edição para falar sobre tudo isso. Ele tem hormônio, então ele costuma bloquear um pouquinho o sangramento, diminuir o fluxo menstrual. Ele é um dihormônio, mas geralmente ele não bloqueia totalmente a menstruação. Então é muito comum a paciente continuar menstruando ou ter mais sangramento irregular, principalmente nos primeiros 12 meses, ou seja, 1 ano. Tá? A gente espera que a paciente não tenha sangramentos de 30, 40 dias, mas alguns sangramentos cíclicos ou sangramentos menstruais, sangramentos irregulares esporádicos podem acontecer um pouquinho mais. E ele é muito comparado ao Mirena, que é o mais famoso, né? O Kyleena é como se fosse uma nova versão do Mirena. É o mesmo hormônio, só que numa dose bem menor e num tamanho menor. Então, me perguntaram as vantagens do Kyleena, que é esse novo método, tá? Que eu tenho lá no consultório, inclusive. Ele é menor, então ele tem uma colocação, a inserção no consultório é mais confortável, incomoda menos a paciente. Ele tem menos hormônio, então ele tá aí na menor dose de hormônio do mercado, né? A menor dose existente atualmente de contraceptivo. E ele acaba... Vixe, cólica, vou anotar aqui também. Se der tempo eu falo. Mas ele acaba mantendo aí os ciclos menstruais normais, por um período, até um sangramento irregular. O Mirena, só para vocês entenderem a diferença, é um pouquinho maior, tem uma dose do mesmo hormônio um pouquinho maior, mas continua sendo considerado um hormônio baixíssima dose, coloca no útero da mesma forma, tá? E a vantagem dele é que ele bloqueia, para quem não gosta de menstruar, não quer sangrar nada, o Mirena acaba bloqueando mais rápido a menstruação. Tá? Então, ele tende, nos primeiros 6 meses, ter um pouquinho de sangramento irregular, principalmente nos primeiros 3 meses. Depois, a tendência é que você não menstrue mais, ou fique... Algumas pacientes, e hoje eu atendi uma paciente que tem essa queixa, ela colocou Mirena, reduziu muito o fluxo, mas ela tem um sangramento cíclico como se fosse menstruação. Por quê? É muito baixa dose, talvez não está sendo suficiente para bloquear o funcionamento hormonal do ovário dela. Então, isso pode acontecer até com Mirena, que é baixa dose, mas ele é bem mais comum. Bloquear a menstruação, e eles têm taxa de adaptação acima de 90%, ou seja, grande parte das pacientes se adaptam e gostam, tá? Mas é claro que anticoncepção, não adianta eu falar aqui o que é melhor, o que é pior. Anticoncepção, você tem que discutir com o seu ginecologista, avaliar o que realmente vai mudar na tua vida. O que você espera do contraceptivo para escolher o melhor. Existe o melhor para você, não existe o melhor de todos, tá? Para tomar anticoncepcional, Diana, tem que ir no médico sim, sabe? Porque tem um monte de anticoncepcional no mercado. Então, o ideal é passar para fazer o uso adequado, tomar de forma correta, porque às vezes a pessoa toma de forma errada, né? Cada anticoncepcional tem uma particularidade. Então, eu não recomendo ninguém iniciar anticoncepção sem procurar um ginecologista, porque acaba que a gente conversa com a paciente e tenta entender o que vai se adaptar melhor para ela. Tem mais chance de acertar e escolher, às vezes, a menor dose possível. E com relação a emendar a menstruação e não menstruar, não tem problema nenhum. Eu fiquei sem menstruar, gente, sem ter ciclo menstrual quase 10 anos. E não tenho problema nenhum com isso. O sangue não vai pra cabeça, ele não envelhece, ele não estraga lá dentro, não dá infecção, não dá nada. Hoje em dia, a mulher que usa anticoncepcional, ela só menstrua se ela quiser. É uma escolha da mulher, tá? Menstruar, existia aí o falecido Dr. Elzimar, né, que é um médico muito conhecido aí, morreu agora, recentemente, de Covid. Dr. Elzimar chamava de menstruação de sangria inútil, né? Ela não tem nenhuma função, só tem que menstruar obrigatoriamente quem tá tentando engravidar, e daí a gente quer que a pessoa menstrue para ter o ciclo menstrual. Agora, quem usa anticoncepcional pode escolher não menstruar, tá? Então, mas esse sangue não vai para nenhum lugar. Não, ele não é produzido, não tem uma produção de menstruação normal, é uma coisa artificial. Então, se você manter o bloqueio da tua menstruação, você pode manter. E daí, vai depender... minha paciente Aline aqui falando que tá adorando. Vou falar, Aline, do Implanon aqui pro pessoal. Coloquei o Implanon dela e ela tá amando. Então... Com relação à menstruação, gente, é isso. Menstrua quem quer. Quem não gosta de menstruar, não precisa menstruar. E daí a gente vai buscar o método que mantém a paciente mais tempo sem menstruação, tá bom? Então, é uma escolha da mulher. E daí a gente vai avaliar cada caso. Tem casos, inclusive, que tem indicação de não menstruar. É aquela paciente que a gente fala, essa paciente não deve menstruar. E vai bloquear.
Do implante também teve pergunta, eu vou aproveitar que a Aline tá aqui e já falou que tá adorando o Implanon dela, a gente colocou o Implanon não tem muito tempo, tá? O Implanon, ele é um implante também considerado baixa dose, assim como esses dois de hormonais que eu falei. É um implante que a gente tem lá no consultório sempre, porque é um método bem legal. Eu indico bastante para adolescente, principalmente, mas também mulher mais madura. Tá indicado em todas as idades. É um método bom de contraceptivo, baixa dose, poucos efeitos colaterais. A diferença dele para um Mirena, por exemplo, que é o DIU hormonal, é que o DIU hormonal ele tende a deixar a paciente mais tempo sem menstruar. Então, a paciente acaba ficando mais chance de não ter menstruação, ciclo irregular. Já Ixi, tô perguntando o chip da beleza também. Daqui a pouco eu não vou sair dos hormônios, gente. Já eu falo um pouquinho sobre o implante que chama chip da beleza. Já converso também. Então, o Implanon, ele é baixa dose, muito seguro, baixo risco de trombose, ótima adaptação, é um método moderno, não é via oral, passa só uma vez no fígado, poucos efeitos colaterais, só que às vezes a paciente continua menstruando todo mês. Então, é um método assim que eu gosto bastante, tanto que eu coloquei na minha paciente, na Aline, que tá super feliz com o Implanon dela. Gente, de implantes eu vou puxar um pouquinho, que depois aqui eu preciso entrar em menopausa, que tem muita pergunta. E eu acho que o resto dos temas eu vou ter que fazer uma edição 2 da live, perguntas ao ginecologista, porque acho que eu não vou conseguir responder todos vocês. O chip da beleza é um nome infeliz, eu acho esse, porque é um hormônio super legal de trabalhar, tem várias indicações, só que a indicação não é essa, não é beleza. Eu vou contar uma historinha pra vocês entenderem por que ele ficou chamado como chip da beleza, tá? É um hormônio que bloqueia a menstruação, pode ajudar na reposição hormonal, ele acaba aumentando um pouquinho a testosterona da mulher, então ele influencia de forma positiva na libido, no bom humor, né? Ele aumenta ganho de massa magra, melhora às vezes um desempenho na academia. Algumas mulheres que usaram e malhavam bastante, tinham uma dieta super legal, elas acabaram ganhando massa magra, ficando mais sarada mais rápido e tudo. E daí teve uma entrevistadora de TV, acho que foi a Hebe Camargo, se eu não me engano, que conversando sobre esse hormônio 20 anos atrás, ela falou, nossa, mas então esse implante é o chip da beleza. E daí pegou como chip da beleza. Mas na verdade, ele não é um hormônio que a gente indica pra beleza. Não existe implante pra beleza. A gente tem indicações específicas pra usar esse implante que o pessoal chama tanto de chip da beleza. Então, quais seriam essas indicações? A principal delas são as pacientes que mais se adaptam e que respondem melhor são pacientes com endometriose. O hormônio chama gestrinona, tá? E é um hormônio que é bem legal para endometriose. Eu trabalhava muito com endometriose em São Paulo e acabei acompanhando algumas pacientes que utilizavam. Tem paciente aqui em Foz também usando. E a gente vê que melhora muito a dor pélvica crônica, as cólicas intensas, bloqueia bem a menstruação e acaba melhorando muito a qualidade de vida. Então, para mim, a melhor aplicação desse implante é nas pacientes com endometriose. É onde eu vou ter mais ganho com relação ao tema, tá? E aí a gente vai ter outras queixas que eu posso melhorar com o uso da gestrinona, mas acho que eu não vou me estender tanto por aqui, porque eu vou puxar o gancho do implante para falar um pouquinho do implante na reposição hormonal da menopausa, que eu tive algumas perguntas sobre reposição hormonal na menopausa. Vou falar um pouquinho de menopausa também. Mas o que eu não queria deixar passar, tá? Hoje, gente, na menopausa, primeiro, existe ainda muito medo, né? Tem mulheres que falam, eu tenho medo do hormônio, medo de fazer reposição hormonal, só que daí chega no consultório e tá morrendo de calor, e sua, e tira a blusa, fala assim, meu Deus, eu suo o corpo inteiro, eu fico vermelha, eu quase tenho que ir pro banho, e de repente vem um frio, e tem isso 10 vezes no dia e tem medo de usar hormônio, às vezes não tem contraindicação, ou fala pra mim, nossa, eu tenho insônia, tô irritada, brigo com todo mundo, não transo, tô sem libido, não lubrifica minha vagina, tô com secura vaginal. Você vê todas as queixas da menopausa, a pessoa perde em qualidade de vida e não quer utilizar. Então, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que a gente não usa hormônio pra dar câncer em ninguém. A gente vai usar em pacientes que têm indicação e que não têm a contraindicação. Então, pacientes que estiverem na menopausa, ou estiver chegando na menopausa, por favor, não tenham medo desse tema. Você vai ter que sentar com o teu ginecologista e conversar. O que te incomoda, o que mais mudou na tua vida na menopausa,
Qual o seu objetivo com o uso do hormônio, tá? E daí, agora eu falei mais de sintomas, né? Mas eu tenho efeitos positivos do hormônio para a saúde da mulher a longo prazo. E vou falar disso de câncer, Fádua. Só um minutinho. Chego lá. O uso do hormônio nas mulheres em fase adequada, a gente chama de janela de oportunidade. A gente tem uma janela de oportunidade que é o melhor momento para a mulher para iniciar a reposição hormonal, tá? Então, quando a gente entra com o hormônio, eu não tô visando só melhorar a questão desses sintomas. Eu vou melhorar também, vou diminuir risco cardiovascular, que é risco pro coração, risco de infarto, risco de AVC, tá? Eu vou diminuir risco de osteoporose, ou seja, risco de fratura na velhice, outros riscos que vão ser lá pra frente. Então, o hormônio não é só pensando nesses sintomas da mulher, a gente tá pensando também em qualidade de vida e a longo prazo. Vou entrar com hormônio pra todo mundo? Não. E daí entra um pouquinho da pergunta que a Fábio perguntou. Tem gente que fala, eu tenho um caso na família. Tá, quem na tua família teve câncer de mama? Minha mãe aos 70 anos. Não contraindica o uso do hormônio. Ou, não, eu tive minha prima de segundo grau, minha prima de primeiro grau, minha tia. Gente, só vai ter contraindicação ao uso do hormônio quem tem alguma alteração genética. Por exemplo, eu tenho alteração genética para o câncer de mama e estou fazendo acompanhamento. Pacientes que já tiveram câncer de mama, ela teve câncer de mama, ela tem contraindicação ao uso. Pacientes que tiveram trombose prévia e daí mesmo assim tem algumas situações que são discutíveis, pacientes que tiveram infarto, AVC. Então, para definir se você tem risco de usar, se você não tem, se vale a pena correr esse risco, tem que sentar, ver quem são os membros da família, se existe alteração genética hereditária na família para câncer de mama. Se existir, geralmente quando a paciente fala, mas minha mãe teve, tá, foi jovem, foi antes dos 50 anos, até vou aproveitar, gente, vou falar muito sobre esse assunto no mês que vem, que eu vou ter uma colega minha mastologista de São Paulo, maravilhosa, que vai falar muito de câncer de mama e a gente vai entrar no assunto de reposição hormonal, tá? Porque a gente tem, hoje a mulher com câncer de mama acaba não podendo usar os hormônios e a gente tem algumas outras opções também. Então convido para vocês pro mês que vem, eu vou lançar aí a live para falar sobre isso com ela, câncer de mama, e vai falar um pouquinho sobre reposição hormonal. Eu vou resumir aqui um pouquinho. Então, várias mulheres na família, mas tem história genética, alguém fez o teste genético, porque, por exemplo, se minha mãe teve câncer de mama jovem, antes dos 50 anos, aos 40, ela fez o teste genético, ela é negativo, eu não tenho que me preocupar. Eu sei que eu não vou ter alteração genética porque ela não teve o câncer por isso, né? Eu vou fazer uma reposição hormonal e eu vou escolher a forma mais segura de reposição hormonal nesse sentido, tá? E vou falar um pouquinho das reposições hormonais, porque hoje a gente tem como diminuir risco de câncer de mama com a escolha do tipo de hormônio que você vai utilizar também, tá bom? Realmente a menopausa diminui, a gente tem dificuldade de perda de peso, piora o sono, dá insônia, pode aumentar o risco de depressão. Então tudo isso pode estar acontecendo realmente por causa da menopausa. Aí tem que avaliar, Fado. Se você não tiver contraindicação à reposição hormonal, eu não vejo problema, pelo contrário, eu sou bem a favor de reposição hormonal em todo mundo que não tem contraindicação. Então, resumindo, gente, quem tem história de câncer de mama da família tem que investigar essa história. Se a pessoa não teve a história ela mesma, dá pra usar um tipo de reposição hormonal mais segura, com menos risco. Então, tem opção pra tudo. O que não tem opção é ficar sem qualidade de vida, ficar lá sofrendo na menopausa, não se cuidar, esquecer, porque hoje a mulher ela vive até os 80, 90 anos. Então, não dá. Da menopausa, que às vezes acontece aos 45 até os 90, são mais 45 anos. Gente, se é pra viver até 90, mais 40 anos pra frente, vamos viver bem e não sem qualidade de vida, tá bom? Então, geralmente quando eu converso de reposição hormonal, eu falo um pouquinho disso. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui de reposição. Gente, eu vou falar algumas coisinhas sobre menopausa agora. Também entra em reposição hormonal. Pacientes que entram na menopausa antes dos 40 anos, ela tem indicação médica. Se ela não tiver contraindicação, não é nenhuma opção usar hormônio, não. É uma opção da paciente, é claro, mas ela tem indicação de usar hormônio. A paciente abaixo dos 40 anos, ela tem muito mais malefícios de não ter hormônio nesse período se ela não fizer reposição hormonal do que ter.
E daí a gente pode fazer na fase inicial até com um anticoncepcional, mas mais pra frente, depois dos 40, o que eu converso muito, e é uma coisa que eu queria frisar aqui com vocês sobre a reposição hormonal, é com relação à escolha do método hormonal. Tradicionalmente, os hormônios mais utilizados eram os via oral. Então, eu não tenho muita opção de reposição hormonal via oral comprimido para mulherada. Até porque hoje a gente não investe muito em via oral, porque a gente tem outras opções mais saudáveis. Então, não foram renovando coisas novas. O que tem de via oral é o que se mantém. Todo mundo que usa reposição hormonal via oral precisa trocar? Não. Às vezes, o time tá ganhando, a gente não mexe. A gente conversa com a paciente e vê qual a expectativa dela. Muitas vezes acaba mantendo essa terapia de reposição por muito tempo. Mas hoje, quando eu inicio uma terapia de reposição hormonal, só por reposição hormonal, o meu foco é o que eu costumo orientar a paciente, até para desmistificar um pouquinho esse medo com relação ao câncer de mama e o uso de hormônio, é fazer a reposição hormonal com hormônios bioidênticos, que são isomoleculares. O que é isso? É um hormônio bem parecido com o hormônio que a gente tem no nosso corpo. Então, eu tenho o meu hormônio circulante natural. Se eu tiver uma molécula mais parecida com a minha natural, o meu corpo vai reagir melhor, menos risco de efeitos colaterais, menos risco de outros problemas. Então, é claro que eu vou optar por um método mais bioidêntico, né, mais parecido com o meu natural, por segurança. Então, aí, aonde eu tenho esse tipo de hormônio? Nos gels e nos implantes. Então, eu tenho um implante de reposição hormonal que eu vou trabalhar com hormônio bioidêntico, que é bem legal. E das opções mais seguras de reposição hormonal hoje, eu costumo falar mais de 3. A gente tem o adesivo, o gel que passa na pele e o implante. Esses 3 têm menor passagem no fígado, sobrecarrega menos o fígado, dá menos efeito colateral nas mulheres. Então, são considerados bioidênticos, menos risco de câncer, aumenta menos uma fração do estrogênio ruim que a gente tem no corpo. Então, eles acabam sendo mais seguros, melhores. Dessa forma, a gente dá uma reposição hormonal para o paciente com mais segurança. Eu acredito que é a melhor forma de reposição hormonal, e as minhas pacientes que começaram reposição hormonal comigo sabem que eu sempre falo dessas outras opções de TH. E me perguntaram aqui qual a melhor. Mais uma vez, como eu falei na anticoncepção, não existe o melhor. Existe o que faz a paciente se sentir bem. Existe o que ela se adapta melhor. Eu tenho pacientes que só com gel estão ótimas, só com adesivo estão ótimas. Eu tive pacientes que não se sentiram bem e que precisamos colocar um implante e daí ficaram ótimas. Então, cada paciente responde a um método. Hoje, o que eu posso dizer, dos melhores, bioidênticos, evitar via oral. Aí a gente tá caminhando para uma linha de primeira linha. E qual desses 3 utilizar vai depender da escolha da paciente e o que ela se adapta melhor, tá bom? Acho que de menopausa eu já falei bastante também, né? Falta só 10 minutos para acabar a live. Quem retirou o útero faz reposição hormonal também. Porque o útero, ele não tem função hormonal nenhuma. O útero, ele é só o órgão que gera o bebê ali e menstrua. Ele não produz estrogênio, ele não produz progesterona, não produz nada disso, tá? Acaba que o que produz mesmo, e é o que vai dar menopausa quando entra em falência, é o ovário. Então, se eu tenho um ovário funcionante, trabalhando bem, de forma contínua, não vou ter nenhum sintoma. Quando o ovário começa a falhar, começa a acabar aquela reserva ovariana, aí sim a mulher vai começar a ter sintomas, tá? Então, a mulher que tira o útero, mas mantém os ovários, que a grande maioria das mulheres, a gente mantém esses ovários, principalmente abaixo dos 60 anos, tá? Então, se eu tirei o útero e ela continua com os ovários, a gente vai continuar acompanhando, e quando ela começar a ter sintomas de menopausa, assim como as outras pacientes que têm útero, ela vai ter indicação de reposição hormonal. A vantagem dessa paciente que não tem útero é que a gente não precisa se preocupar muito com a reposição da progesterona, porque muitas vezes a gente faz a progesterona para a paciente poder sangrar aquilo que estimulou do estrogênio, né? Então, a paciente que ela não tem útero, eu não preciso me preocupar muito com fazer sangrar a cada X tempo ou bloquear com progesterona contínua, justamente porque essa paciente ela pode
despreocupar com o endométrio, que ela já não tem mais, porque não tem mais útero, tá bom? Deixa eu ver que tema eu consigo abordar ainda. Ah, tá. Isso aqui eu preciso falar. Não vou conseguir falar tudo de síndrome dos ovários policísticos, mas eu preciso falar isso. O que eu mais recebo no consultório de paciente de infertilidade é paciente com SOP, que é síndrome dos ovários policísticos, tratando com anticoncepcional. Gente, paciente que quer engravidar não vai tratar com anticoncepcional. Eu fiz um post até que deu bastante polêmica, aí o pessoal perguntou bastante, porque falaram assim, mas como assim? Não trata, anticoncepcional não trata ovário policístico. Anticoncepcional não trata ovário policístico, principalmente na paciente que quer engravidar. Paciente que quer engravidar, a gente precisa tratar a doença de outra forma. Então, a gente precisa que ela menstrue, a gente precisa que ela não esteja usando contraceptivo, que ela mude hábitos de vida. Pacientes com síndrome do ovário policístico não precisam usar só o anticoncepcional como método de tratamento. A primeira linha de tratamento na síndrome do ovário policístico, que são os ovários micropolicísticos, né? É hábito de vida saudável, atividade física, quando está acima do peso, perda de peso, alimentação adequada. Então, é mudança de hábitos de vida. Avaliar se essa paciente tem alguma resistência à insulina ou alguma pré-diabetes. Então, a paciente a gente tem que avaliar ela como um todo. Quais os benefícios de eu usar o anticoncepcional? Quando a paciente não quer engravidar. Quando ela quer engravidar, esqueçam o anticoncepcional, pelo amor de Deus, não usem. Quando quer engravidar, tem que procurar alguém que trata a parte de fertilidade para induzir a ovulação. Quem não quer engravidar, o anticoncepcional é uma ótima opção. Então, a paciente que chega cheia de sintomática, com aumento de pelo, menstruação tudo bagunçada, às vezes tá com escurecimento aqui da região do pescoço, tá com irritabilidade, tá bem queixosa, bem característica do síndrome do ovário policístico. Eu entro com anticoncepcional, eu boto esse ovário em repouso, melhora muito os efeitos do ovário policístico. Então, os sintomas da paciente eu consigo melhorar todos de forma muito rápida. Mas, se ela não mudar hábitos de vida, se ela não mudar várias coisas da vida dela, quando ela parar o anticoncepcional, tudo vai voltar. Então, junto com o anticoncepcional, a gente tem que buscar outros tratamentos associados com a síndrome do ovário policístico. E uma das perguntas que eu recebi falava a seguinte: tenho 13 anos, uso anticoncepcional desde os 13 anos por ovário micropolicístico. Hoje, os novos guidelines mudaram, tá? E a gente quase não fala em síndrome do ovário policístico antes dos 21 anos. As pacientes jovens, é normal ter ovário no ultrassom com aspecto micropolicístico. A paciente jovem, é normal ela ter um ciclo irregular. A paciente jovem, é normal às vezes ela passar um ciclo sem menstruar. Ela tá na fase de amadurecimento hormonal. Ou na fase de amadurecimento da parte ginecológica, dos seus órgãos, de todo o eixo hormonal dela. Então, essa paciente, ela muitas vezes não tem ovário micropolicístico. E daí ela não precisaria estar com anticoncepcional. A gente entra com anticoncepcional em pacientes mais jovens, não é por causa de ovário policístico, geralmente. É pela cólica intensa, irregularidade menstrual e outros motivos. O ovário micropolicístico, geralmente a gente reavalia esse diagnóstico depois dos 21 anos, tá? Ou até um pouco antes. E vai tratando conforme a queixa da paciente. Até a Mara tá falando aqui pra mim, né? Tinha ovário policístico nos últimos transvaginais. O aspecto micropolicístico, ele pode existir sem a síndrome dos ovários policísticos, que é a que vem com muitos sintomas. E não estou com diabetes, mas tinha. Sim, gente, uma coisa que acompanha muito, tá? A síndrome dos ovários policísticos é a pré-diabetes, que a gente chama isso de resistência insulínica. Então, a paciente geralmente tem que diminuir o consumo de açúcar, tem que tomar cuidado, porque ela tem mais chance de virar diabética no futuro. Tratando a síndrome dos ovários policísticos de forma correta, ou seja, mudando hábitos de vida, readequando a alimentação dessa paciente, fazendo um tratamento multiprofissional, às vezes com endócrino, com a Nutri, eu consigo trazer para essa paciente em qualidade e em saúde, tá? Uma paciente que fica nesse estado hiperglicêmico, com obesidade, sem outros cuidados por muitos anos, é claro que ela tem um acréscimo de outros problemas no futuro, aumento de risco de infarto, de alterações de colesterol, outros riscos. Então, quando eu trato o ovário policístico na base, mudando hábitos de vida, eu estou diminuindo esse risco também para a paciente no futuro, tá? O ovário policístico tem muito assunto, não vou conseguir responder tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha que eu posso trazer para vocês aqui.
Aderência pélvica atrapalha a fertilidade? Foi uma das perguntas que eu recebi também. Atrapalha sim. A aderência é o quê? É como se alguma coisa na região pélvica gruda ali. Então pode grudar a parte do intestino, as trompas. Para eu engravidar, eu preciso ter meus ovários funcionando normalmente e as trompas têm que estar livres ali. Então eu vou voltar para aquele meu desenho ruim do útero, né, que eu fiz aqui para vocês. Então eu tenho aqui o útero e as trompas, tá? Então, se essa trompa não consegue se mobilizar para pegar o óvulo que vem do ovário que tá aqui na lateral, a paciente não engravida. Então, se tiver tudo aderido, grudado, uma pelve com múltiplas aderências, essa paciente não vai conseguir engravidar. Então, tá aí a importância da aderência pélvica na infertilidade. Quando a gente suspeita e é uma paciente que vai para um tratamento de baixa complexidade, muitas vezes a cirurgia é uma opção sim para soltar essas aderências, ver se essa trompa volta a funcionar e se fica tudo bem. Uma das principais causas de aderência, tá? Na verdade, as duas principais na mulher. Infecção pélvica, DIPA, que é uma infecção intraútero, infecção de tuba, que pode acontecer principalmente por conta de alguma doença sexualmente transmissível, e endometriose, que eu não consegui nem entrar no assunto, apesar de ter tido várias perguntas, não vou conseguir. Gente, continuar, porque, meu Deus, faltam 3 minutos para acabar a live e eu não consegui responder tudo para vocês. Como tem uma colega aí assistindo a gente que quer saber de mioma, eu vou dar um resumo aí de 1 minuto de mioma para você, tá? Tem no destaque do meu perfil ali no Instagram, tá? Só me seguir lá. Tem no destaque uns vídeos falando somente de mioma e vai ter um pouquinho mais de informação do que eu vou falar agora. Mioma pode acontecer em qualquer mulher, tem uma tendência maior em mulheres negras, então elas têm um pouquinho mais do que as mulheres brancas. Como o Brasil é um país muita miscigenação, a gente tem... A Tânia perguntando, está na clínica com o Dr. Pedro? Sim, estamos todos na mesma clínica, eu, papai e mamãe. Então o mioma, ele... Ai, obrigada, que bom que vocês estão gostando. Acho que eu vou fazer um novo quiz de ginecologia em breve. Acho que daqui a 15 dias, então, a gente faz de novo. Vou ver como é que tá a programação. Voltando pro mioma. O mioma, se ele estiver na parte externa do útero, sem estar na parte interna, onde a mulher menstrua, ele dá pouquíssimos sintomas. Só se ele for muito grande. É uma doença benigna, muito raro virar câncer, muito raro ter alguma malignização de mioma pré-existente. Então, geralmente, a gente só acompanha. Quando tem indicação de cirurgia? Quando causa infertilidade, quando é muito grande, quando está crescendo muito rápido, né? Quando essa paciente tem queixas associadas ao mioma, só nessas situações. Hoje a cirurgia não precisa ser com corte, pode ser por vídeo, a gente tirar pelas câmeras, que eu falei pra vocês sobre cirurgia minimamente invasiva lá no começo. E muitas vezes, se ele for na parte interna do útero, às vezes não precisa de nenhum corte. A gente tem uma câmera hoje que entra no útero, que chama esteroscopia, para fazer essa abordagem do mioma. Gente, não deu para falar sobre tudo. Tem nos destaques esse assunto de miomas lá, tem bastante informação sobre tratamento, tudo mais. Não consegui falar sobre escape pós-parto, não consegui falar. Eu queria falar algumas coisas sobre acompanhamento pós-parto, porque as pacientes, às vezes, no primeiro ano pós-parto ficam com vários sintomas e eu queria trazer bastante coisa legal para vocês. Não consegui falar sobre rejuvenescimento íntimo, que me perguntaram bastante. Vou trazer bastante sobre rejuvenescimento íntimo na próxima live, prometo, pra gente falar um pouquinho sobre secura vaginal, sobre lubrificação, sobre várias coisas aí pra melhorar. Vou falar de cólica também, não deu tempo, ficou pra próxima live então. Tudo sobre rejuvenescimento íntimo, um pouquinho mais sobre menopausa, menstruação irregular, uso de algumas medicações na menopausa além dos hormônios, endometriose, cólicas, miomas, posso falar mais um pouquinho, e sobre esse acompanhamento pós-parto. Vou me despedindo de vocês por aqui. Agradeço aí todo mundo que participou, muito obrigada. Boa noite pra vocês. Obrigada, pessoal, que ficou aí 1 hora comigo, só escutando eu falar aqui. Prolixa, né? Falando muito. Mas obrigada pela participação de vocês, fiquem com Deus. Essa live vai ficar guardada, então vai ficar lá no meu feed, salva. Se você acha que tem alguma mulher que precisa assistir, que vai se beneficiar dessas informações, só mandar, marcar sua coleguinha ali, que já vai estar lá no meu feed, certo? Um grande beijo, fiquem com Deus. Em breve eu vou ter um novo quiz com vocês aqui, só pra gente falar e tirar dúvidas de ginecologia. Beijão, tchau, tchau.
Ixi, encerrei.